vamos pelos negativos. Porque teve mais negativos do que positivos, tá? Vamos embora. Ainda que o resultado tenha sido mais positivo do que negativo lá no divisão ali no VAR, no VAR não intervencionista, mas eu quero começar falando dos destaques negativos em ordem cronológica, para citar um jogador que não está nos meus destaques negativos, mas esteve, que é alemão, tá? Que comete o erro mais grave do Sport no jogo, né? Que é aquela primeira chance, o jogador do Guarani sai cara a cara com o Maílson, tem uma finalização horrorosa, e logo depois ele comete um segundo erro também, que me foge qual é a conclusão. Ele vem totalmente atrasado. Tem uma bola na área que alguém consegue cortar para ele, mas é perigosíssima a jogada. Ela se desenha um 3 contra 3 ali, aí o Guarani se enrola. No final das contas, ele que alguém desvia, acho que sabia desviar a cabeça, a bola sobra para ele isola. E ele mesmo dá o. Exatamente. A galera corta e ele dá o bombom para cima. Isso. Então, assim, um início de jogo muito ruim de Fábio Alemão. Um cara que uma das contratações que eu gostei da temporada. E que me surpreendeu não ter sido mais utilizado. De uma hora para outra ele acabou ficando, por exemplo, Chico teve a oportunidade na Copa. E seria muito melhor os 3 zagueiros com ele, talvez apesar de ser mais treinado com o Chico, né? Mas até para o equilíbrio do time seria melhor com ele. Mas no intervalo ele ainda estava entre os meus piores. Porém, fez um bom segundo tempo. Fez um segundo tempo seguro, com qualidade, com personalidade. E para mim ele sai da lista, mesmo tendo cometido o erro mais grave do Sport no jogo. E ele sai da lista porque outros jogadores não conseguiram ser nulos. Eles acabaram sendo danosos para o time. Tá? Porque não, veja só, quando a gente chegar nas atuações positivas, vai ser difícil puxar. Tá? Eu acho que Nares foi muito mal. Muito mal em campo. Tá? Teve uma sequência de 3 lances assim nele que. 2 com passos errados e um com um domínio ruim, que a bola acaba saindo. Bom posicionamento, mas estragado pela uma condução péssima, decisões péssimas. Inclusive nesse lance que a gente tanto fala do pênalti, era para ter sido uma finalização. A bola estava tranquila para ele finalizar. Tá? Era para ter sido o gol dele ali, antes do pênalti, antes de qualquer coisa. Ele se enrola. Uma noite horrível de Nares. Uma noite horrível de Nares. Tá? E por que eu falo que eu estou fazendo um pouco cronologicamente? Porque talvez Nares fosse o pior em campo para mim. Só que entra Alanzinho e foi muito pior do que Nares. Alanzinho, porra, assim, a forma com que ele perdia a bola e a forma com que os jogadores do Guarani ganhavam as jogadas para ele, saíam jogando, era assim, como se não tivesse jogador. Péssima entrada de Alanzinho. Péssima entrada de Alanzinho no time. Horrorosa. Horrorosa. Tá? Bill, muito mal no jogo. Muito mal no jogo. Né? Sem acrescentar em absolutamente nada. Tanto faz Bill, Jaderson, Cristiano, Paulinho, sabe? Raiva Negra. Assim, não há por que Bill ser o escolhido. Ele não mostrou nada, tirando aquele gol de cabeça que entrou e fez, para ser o escolhido. Eu acho que Raiva Negras, por exemplo, já deveria ser o escolhido para começar jogando. Ou Paulinho, fecha os olhos e dá uma chance ao menino. Às vezes o menino precisa só disso, de uma sequência. Às vezes, o gol lá do Sport contra o Santa Cruz ou Bahia? Santa Cruz, né? Santa Cruz. Que é Paulinho que dá a bola. Santa Cruz. De Rodrigão. Foi lá, chamou a responsabilidade, cruzou. Tá? Então, assim, você tem que. No universo em que esses atacantes lá acho que não tá nem indo pro banco, viu, Fred? Tá até distante demais. Não ir pro. Jogar, eu concordo com você, que eu acho que, enfim, nesse deserto cabe. Mas não ir pro banco é pior ainda. É um crime maior ainda. Né? Então, assim, horrível, tá? Eu acho assim, Everton Felipe vai chegar e vai ser titular da ponta e o Sport. Porque tá muito difícil escalar. Tá muito difícil escalar. Então, Bill, horrível, tá? Horrível na partida. E trazido por Inácio, um jogador que foi piorando no jogo foi o William Oliveira. Né? O William Oliveira, porque ele tem um bom volume. E aí é um contraste imenso quando entra Ronaldo. E você fica de novo naquela.
Pô, quando levantou a placa que o Ronaldo entrou no lugar dele, eu disse, boa, eu fui na linha de Cássio, né? Cássio gostou da substituição, porra, boa substituição. Sabe, o William, porque o William tinha perdido o volume, estava mais cansado, porra, e atrasado, marcando mal, e sai jogando mal. Agora, muito voluntarioso. Ronaldo, na primeira bola, eu não acreditei na forma com que ele acompanhou, assim. Eu não tô me lembrando que ele socorre aquilo. Meu irmão, é o primeiro. Foi o chute do cara na meia-lua que Maílson faz uma ótima defesa. Uma boa defesa. É assim. A merda do Ronaldo foi muito lá atrás, né? Porque esse lance. Não, é porque não. Ele fez merda, Cássio. Ele não fez. Ele não tem a merda. É porque, bicho, é assim. É o cara do Guarani passando e Ronaldo aqui, ó. O trotinho dele é pra se fuder. É irritante, velho. É irritante, pelo amor de Deus. Agora, jogou super bem. Jogou super bem com a bola no pé. Super bem. Vem jogando, inclusive. Vem jogando. Tá? E aí, eu citei vários jogadores. Né? Você ainda vai ter outros com partidas ruins. Então, eu ficaria assim. O pódio teria, certamente, Nares, certamente, Bill, Alanzinho e o William Oliveira. Para colocar em ordem, tá pesado. Para colocar em ordem, tá pesado. Tá? Eu fico entre Nares e Alanzinho. Tá? Eu fico entre Nares e Alanzinho. Porque Bill, eu vou tirar Bill, tá? Dessa confusão aí, para ficar só 3. Porque Bill, pelo menos, voltou, lutou lá atrás, tudo. Eu ficaria com Nares e Alanzinho ali, primeiro e segundo, e terceiro, William Oliveira. Tá perto do meu trio. Veja só. É um trio. Pode ter até o 4 aí, uma medalha de bronze de judô, 2 medalhas de bronze, porque assim, foi uma atuação com peças abaixo. É uma atuação fácil de você escolher quem jogou mal. Assim, não, a dificuldade talvez seja enumerar as posições. Mas assim, esse cara Ezequiel, jogou mal, né? Esse cara jogou mal. Não, Ezequiel está no meu pódio, essa é a diferença. Por isso que eu tô falando. Eu lembrei agora dele. Eu muito mal no primeiro tempo, na minha opinião. Muito mal. Horrível. E a entrada de Eber, das entradas, para mim foi a maior disparidade, assim. Não, se bem que eu acho que de Ronaldo ele melhorou também na troca. Mas enfim, Ezequiel muito mal. Eu troco com Alan, no que Fred falou. Só que eu colocaria Alan se for 4. Assim, porque eu acho que, se 5 caras entraram na partida e você era ofensivamente o de maior, o que poderia ajudar mais o esporte, e você foi o pior dos que entraram, então você tem uma parcela considerável nisso também. De 5 jogadores acionados, 4 entraram de razoável para bem, e você, que era justamente o meio, o cara para dar uma lucidez no setor, o cara para, de repente, o esporte enxergar uma possibilidade de algo mais, e o cara, ele foi uma completa decepção de fazer, realmente é um cara para ser acionado no decorrer, não é o cara para ficar, de vez em quando o torcedor gosta muito disso, de pega um cara e o cara tem que ser o titular, não tá vendo Alanzinho não, nem tu tá vendo, ninguém tá vendo treino, a gente tá vendo assim, a gente, no caso eu também me incluo nisso, a gente tá vendo os jogos, não dá para pedir Alanzinho sobre o que eu não vi. Eu não acompanho o treino do esporte. Eu acompanho as partidas que o esporte disputa, tento ter toda a atenção possível, e nessas partidas eu não acho que Alan, que a gente chama de Alan, mas na transmissão ficou bem claro que ele era Alanzinho no Palmeiras, né? Mas aqui no esporte meio que ainda chama Alanzinho, fica variando isso. Mas que Alanzinho seja essa peça que é um absurdo não ser titular. Não consigo ver isso, tá? Não, ele está, porque de vez em quando eu tô saindo, é um absurdo, não tem nenhum absurdo. Por um gol. Isso tá por um gol que ele fez contra o Souza. Um gol muito bonito. Golaço, Destravou um jogo que com. Foram 2 jogos, na verdade. Júlio Sander na esquerda. Jogou, ele tinha entrado bem no outro. Ou seja, Juba ali. Acho que ele entrou bem contra o Sampaio. Mas não é o titular que está todo mundo enxergando. Pode ser. Não. Mas não é o que ele mostrou. Ele não mostrou nada disso. Ele pode vir mostrar, mas já ter essa imagem. Isso é muito também, porque ele foi muito escanteado, pô. Ele foi muito escanteado. Então a turma ficou com aquele gol do Souza. E o jogo seguinte, ele foi escanteado. Ele se machucou. Mas primeiro ele saiu chateado de um jogo que foi substituído por Florentino. Que foi o jogo pós o jogo contra o Souza. Ele estava bem. Florentino tirou, ele saiu meio arretado.
E aí, na semana seguinte se machucou. E sempre ficou no desafio técnico abaixo, né? Assim, é por isso que eu tô falando, sempre bota um pouco de cautela, porque é o desafio técnico abaixo. Sobre o restante do pódio, o meu eu coloquei da seguinte forma. Desculpa, a gente tá falando dos positivos ainda, né? É o pódio negativo. Negativo. Não, eu ia confundir. Ezequiel, Nares e William. Alan seria o quarto jogador. William Oliveira, para mim, assim, tá faltando muito. Mas não concordo com o que Inácio falou sobre o Escárnio, porque Escárnio é outro tipo de jogador, é outro tipo de atuação. Para mim, não pode ser Escárnio, porque há uma dedicação extrema do jogador. Eu não consigo. Escárnio, eu acho que. Escárnio é jogador que nem se dedica. O cara tá mal, e aí você vê que o cara tá mal, não só tecnicamente, como até em outras questões. Não é o caso de William Oliveira. E mesmo tecnicamente, não é o pior jogador, só que eu acho que ele vem sendo muito limitado. Financeiramente, imagino que tenha sido um alívio gigantesco a troca dele por Marcão, certo? Porque todo mundo enxerga o William por Marcão. Mas sobre a partida, o Marcão era melhor do que o William, tá? O Marcão do Sport era melhor do que o William Oliveira até aqui. Porque pelo menos marcava melhor. É foda Marcão, mas enfim. Mas marcava melhor. A distribuição era um problema, como está sendo o William. Agora o William não está sendo nem um grande marcador, nem um grande passador, porque o Ronaldo não é um grande marcador e não vai, a essa altura da carreira não será. Mas é um bom passador. É um cara que distribui o jogo. Então ele consegue ter pelo menos uma contra... E o William não está tendo nenhuma coisa nem outra. A única coisa que ele está tendo é ser voluntarioso. E eu acho que isso é muito pouco para a segunda divisão. E até para a primeira, que era de onde ele veio. Ele estava no Ceará. Seguindo, exatamente. Eu acho que Nares, e de todos esses, Nares é aquele que pode falar, é o cara que está mais deslocado no time, sem dúvida. É um volante de meia que chegou a ser quase uma figura de ataque ali no primeiro tempo, de tão avançado que ele estava recebendo a bola. Mas sempre falando para a audiência rotativa, uma coisa que a gente sempre fala aqui, a gente sempre ressalva que o cara está sendo, entre aspas, sacrificado na posição equivocada. Dito isso, ele jogou nessa posição. Então, a gente também avalia a posição que ele jogou. Eu faço a ressalva. É um volante que está jogando no meio e do meio para frente. Entendo. Mas, já que ele jogou nessa função, que ele poderia simplesmente também dizer, não dá para mim não, velho. O jogador se apresenta para essa função. Eu acho que ele já funcionou nessa função. Contra o Bahia foi muito bem. Lá estava bem. Até gol fez. Mas, nesse jogo contra o Guarani, acho que ele errou no adjetivo. Mas ele é muito ruim. Está muito mal. Veja só, esse adjetivo é mais próximo do que está acontecendo. Ele está muito mal. Detalhe, acho que o William foi uma contratação interessante e poderá utilizar o Sport. Série B é uma competição que você tem que ter uns 5 volantes. É cartão demais, é muita marcação, um jogo muito físico. O William tende a ser útil para o Sport. Mas não necessariamente ele vai ser útil sendo titular. Eu tenho uma expectativa que Fernandinho tome essa vaga, porque dentro dos volantes que o Sport tem hoje em dia... Fabinho. Fernandinho queria o Sport. Fernandinho tomava fácil. Fernandinho, meu amigo. Podia fazer gol contra que não foi contra o Manchester City. Então, porque vai jogar, né? Foi até curioso. Ele veio para o Recife mostrar a taça da Premier League e na semana seguinte comunicou o Guardiola, estou saindo. Segundo o Guardiola, disse que sou pela imprensa. Enfim, tô indo para o Sport, né? A gente tá aqui no meio de campo. Resolvia, veja só, resolvia pra caralho. Mas não é Fabinho, que eu também acho que pode resolver, tá? Para você ver como a situação tá preocupante. Eu acho que o Fabinho pode resolver e o William pode ser. E Nares, ele precisa jogar de segundo volante, que aí ele pode ser mais útil ainda. O Sport, veja só, se o meio que o Sport trouxe conseguir ter esse encaixe, Nares tende a ser um cara muito mais útil de ficar sobre. Tem que jogar sábado, viu? Hã? Giovani tem que jogar. Parece que Dalpozo falou agora na coletiva que tem a questão física. Eu acho que pouco provável agora sábado. Até debater, vai ficar pro jogo nele. Vai falar 30 jogos. Eu falei só, se for 30, tá ótimo, viu? Não, mas porque ele jogou 30, beleza, mas o histórico dele é assim. Já chegou o primeiro, já não foi assim. Não, o primeiro não, o cara chegou quarta-feira. Poderia ter jogado hoje. Não, mas poderia, aí poderia ter jogado hoje. Poderia. Mas tá na conta. Eu não tô falando de sábado, eu acho erro grave. 10 minutos. Eu acho que o de sábado já é Dalpozo e excesso de conservadorismo. Dalpozo é muito de vez de jogar, não sei o quê, tal. Veja só, é urgente, pô.
E disseram aqui no chat também que Dalpozo falou na coletiva que Juba é na ponta direita de novo, vai continuar na ponta direita. Eu já começava a pensar na saída do treinador, velho. Sabe? Não dá, não. É porque ele tá tendo resultado, mas porra, veja só, vai adotar esse discurso, velho, de dizer que é e pronto. Isso não é tipo de resposta que se dê, não. Tá? Dá resposta nenhuma, dá resposta vazia. Enrola, né? Enrola. Mas não fica peitando, porque aí começa a cair naquela história de estar achando que só ele tá certo e tá todo mundo errado. Então, eu acho que Dalpozo não tem caixa para isso, não. Dalpozo não tem história, não tem momento para bancar um discurso arrogante como esse, não. Tá? De ir no enfrentamento até da torcida. E da lógica, né? E da lógica. E quem está falando isso é um cara que criticou Juba por muito tempo e mais do que isso. Muito mais do que criticar individualmente Juba. Eu critiquei muito esse ano o que Florentino fez no início de já partir com Juba como ponta e pronto. Mas os caminhos se mostraram claros. Juba é o melhor ponta do esporte e é ponta esquerda. Pode eventualmente cair para a direita? Pode, sem problema. 15 minutos, 10, ou fica trocando. Faz um time móvel. Faz um time que os caras flutuam dos dois lados. Mas não prende o cara na direita, porra. Quer usar ele de ponta direita? Usa em alguns recortes da partida. Ousa, trabalha. Mas não fica peitando o mundo, porra. Esperando que ele faça o quê? Sempre a jogada de bater no gol e a jogada de profundidade. Acabou, esquece. Porra. É complicado, né? Mas irrita um pouco, sabe? Eu acho que Dalpozo. Ele tem que entender que Dalpozo ele é hoje e que momento ele chegou no esporte. Porque ele não aguenta. Ele não aguenta 2 derrotas, pô. E às vezes, quando você perde 2 jogos. Podia ser um pouquinho mais. Inteligente mas assim, um pouquinho menos. Não sei exatamente a palavra aqui para porque se ele faz. Veja só, se ele faz o certo. É uma escolha muito estranha. Se o Sport perder no Criciúma por 0-0, vão pedir a cabeça dele. E vão pedir a cabeça dele baseando em fatos como esse de Juba. Vai ser a primeira coisa a ser falada. Pegou o melhor jogador do Sport da temporada e deslocou para o lado onde ele não está rendendo. Pronto. Vão pedir a cabeça dele eu falei 2, né? Na primeira derrota. Assim, treinador desse perfil é difícil, tá? Dalpozo não pode entrar nessa. Até porque ele já fez isso no Náutico, a gente conhece, ele não pode entrar nessa, tá? Não pode entrar nessa para não perder o rumo do trabalho, que não é excepcional, mas pelo menos tem um norte, tem um eixo. E sobretudo. Eu achei o time organizado hoje. Eu achei o time organizado. Eu achei o time atento. Fred, sobretudo porque não é. Veja só. O Sport, para vários treinadores, nesse momento, seria um passo atrás na carreira. Tá? Assim, para deixar bem claro. Isso. Cara que claro. Mas para Dalpozo foram 10 passos à frente na carreira. Eles estavam. Passos de PA do Big Nem a quarta divisão da série não tem perspectiva nenhuma de jogar a primeira, porque o Sport pode até não terminar na primeira metade da tabela da segunda divisão, mas é óbvio que o Sport é um time na primeira metade eu estou sendo bem econômico aqui, estou sendo bem modesto, que o Sport é um time na primeira metade da tabela da segunda divisão e ele não ia pegar nesse momento. Então ele ganhou uma oportunidade que eu duvido que ele esperasse, que ia acontecer depois do início de ano de 2022 que ele teve. E nesse momento, se complicar por tão pouco, porque, veja só, não é a insistência para o jogador, era melhor Denner ou Alan? Era melhor o William ou Bruno Matias? Assim, são coisas assim que dividem opiniões, mas assim, mas não, é numa função de um jogador que nesse momento, que o Sport achou depois de perder Gustavo, conseguiu achar Juba ali aparecendo, inclusive com ele, por alguma leitura que ele achar, se eu deslocar para cá, eu vou ganhar um lugar na esquerda, e esse jogador... Por causa do chute contra o CRB, só por causa disso. Então, é foda. Porra, assim, então ele pode ser... Não vou usar, ele pode ser mais inteligente com a carreira dele. Pode. Assim,
Pode. Porque se acontecendo isso, equilibrando isso, a segunda divisão, em tese, para clubes da primeira metade, e aí eu vou voltar ao que eu acabei de falar, clubes da primeira metade da tabela, é um campeonato onde você ganha mais do que perde. É um campeonato que você ganha mais do que perde, é um campeonato que até a reta final você pode não subir, mas você está brigando pelo acesso. E se até a reta final ele brigar pelo acesso, ele vai estar fazendo o papel dele pelo esporte, pode até não subir, porque está muito concorrido esse ano, pô. Porra, tem, apesar do início ruim da galera, mas tem Cruzeiro, tem Grêmio, tem o Bahia largando com 100%, ou seja, é muita gente para apenas 4 vagas. Então, no final, pode até não subir. Mas ele pode ter um trabalho não muito difícil de se manter na briga até a reta final. Agora, a autossabotagem, aí não tem o que fazer. É foda. E só um ponto, tá, Lucas, para fechar isso. Fala. Marquinhos Santos, que está desempregado, é melhor que ele. E é um treinador do mesmo porte financeiro. Mas já é que tá. Mas é o que eu acabei de falar de patamar. Perfeito esse exemplo. Marquinhos Santos no esporte, como seria no Náutico também, obviamente. Mas, não, eu citei Marquinhos Santos, que esse topa. Esse topa, não, com certeza. Então, mas ele pode topar, mas é um passo atrás na carreira dele. O cara estava na Libertadores, pô. Sim, o cara estava na Libertadores, pô. Mas de clube não é, por exemplo. Então, assim. Não é, de clube não. Marquinhos Santos viria muito, muito feliz. Diferente do que o Sport procurou. Os que o Sport procurou era passo atrás verdadeiramente. Marquinhos Santos não é. Lisca. Aquele primeiro bloco que o Sport foi Anderson. Aquele pessoal está em outro patamar. Acima do Sport. Mas Marquinhos Santos, por exemplo, não. E eu preferia 1000 vezes Marquinhos Santos a Dalpozo. Agora, eu não quero que Dalpozo saia agora, não. Não deu motivo para sair, não. Mas ele não pode adotar a pior das posturas. Ele está flertando. Ele está flertando com essa postura. E aí cria raiva. E aí você passa a agir na raiva. Tá? E não é esse o caminho. Tu fechou teu pódio, maestro? Negativo, o negativo, sim, né? Eu vou passar o meu aqui. Eu concordo com todos os nomes falados. O meu seria William Oliveira, Ezequiel e Bill. Acho que Nares foi mal, mas eu dou desconto justamente por ele não ser o cara daquela posição. E outros caras foram muito mal. Para mim, esses 3 foram muito mal. Assim como ele foi mal também. Mas ele seria o 4. Mas eu acho que o William Oliveira para mim, foi muito ruim. Ezequiel menos, porque só jogou 45 minutos. E Bill achei muito ruim também. Mas pelo menos tentou brigar alguma coisa ali. Mas os positivos, Fred. Acho que agora vai ser mais rápido, né? Maílson, né? Sem dúvida. Seguro, fez as defesas que precisou fazer. Então, Maílson, primeiro. Ótima defesa. 2 ótimas defesas, no final. Fábio Alemão, ele não, por causa daquele erro, ele não consegue sair dos piores para chegar nos melhores, não. Mas, ok. Mas eu acho que o sistema defensivo merece ter alguém. Então, eu cito Sabino. Acho que Sabino foi bem. E um já citado por Cássio, né, melhorou muito o time, a entrada dele, deu um salto de qualidade, que foi Everton. Então eu ficaria com esse trio, Maílson, Sabino e Everton. Vamos lá. O sistema defensivo do Sport esteve bem, mas querendo no Guarani teve algumas oportunidades, bem mais do que o Sampaio na semana passada. E dessa vez, assim, Maílson teve que trabalhar, teve bola na trave de Careca, teve uma bicicleta que passou perto também. O sistema defensivo do Sport teve trabalho e mesmo assim o Guarani teve algumas ótimas oportunidades no primeiro tempo. Então, a defesa foi ok, mas eu não vou colocar ninguém da zaga, não, especificamente. Coloco Maílson, Everton, para mim, ele foi o primeiro. Acho que ele entrou muito bem mesmo. Vai ser, por esse capítulo está desde o início da partida desse nível, mas enfim, é uma questão de relançamento do jogador, dá para entender. E o meu terceiro nome, até porque acho que já ficou claro, já falei algumas vezes aqui nesse programa, que foi Ronaldo. Eu acho que, apesar de Fred e Lucas lembraram desse que não chegou, ele até frisaram, que não, eu nem lembro desse lance. De Ronaldo, que ele por falta de atenção no trote, o lance seguiu e foi a melhor chance do Guarani no segundo tempo. Mas não chegou a ser um erro de Ronaldo. Ou seja, eu vou até considerar isso, eu não tinha, nem lembrava desse lance, mas o restante da atuação dele foi uma atuação, não é de média para boa, foi uma atuação boa, com muita segurança no passe, domínio, pegando bola quadrada e distribuindo redondinha, participando do jogo, tabelando. E na hora que Blas entrou, aí o Sport finalmente conseguiu trocar 3 passes no meio campo e conseguiu chegar algumas vezes ali na meia-lua. 2 com perigo, o próprio Blas tentou dar uma cavadinha para Juba ali, que foi um vacilo muito grande no passe. E outra ele abriu para Everton, mas Everton, quando recebeu, o passe foi um pouco esticado, já estava marcado.
mas coisa que o Sport não estava conseguindo fazer, era só bola esticada. O Sport não estava conseguindo chegar trocando passe, e conseguiu, a partir da entrada de Ronaldo, que entrou muito bem, e de Blas, que tem uma mobilidade melhor, não marca impressão. Se Fred costuma falar que o Ronaldo tem que se assumir como meia. Até poderia ser, mas eu acho que ele demorou tanto que agora vai ter que esperar um pouco. Eu acho que Blas deveria se assumir como meia. Eu não consigo ver Blas como marcador. Blas para mim é meia, pô. Toda vez que Blas entra, eu não acho, pô, o Sport vai fechar a casinha, vai reforçar o sistema defensivo. Eu nunca acho que é isso que está acontecendo. Toda vez que Blas entra, eu tô achando que o Sport está tentando buscar alguma coisa. Opa, ó, vai tentar buscar a vitória. E não é muito essa ideia que você tem quando um volante está sendo acionado, né? Então, assim, eu acho que Blas é que deveria... Ele tem muito a cara de meia, de um meia de distribuição, mas, enfim, mas já ali no último terço, né, como a turma gosta de falar, mas é o último terço mesmo no campo. E, enfim, os dois foram bem. Eu gostei das alterações do Sport. Que eu já falei aqui, acho que todo mundo que entrou contribuiu bastante, e de quem já estava, Maílson, para mim, foi o melhor disparado. Eu fecho com o pódio de Fred aí, Maílson melhor, Sabino e Everton. Talvez eu trocasse Everton por Sabino aí, mas é uma questão muito mínima. Sim, aí é tudo no mesmo nível ali, com o Maílson, de fato, para mim, o melhor em campo.